E aí pessoal, tudo tranquilo? Então hoje a gente continuando o nosso tema sobre funções inorgânicas, nós vamos falar hoje na nossa aula sobre os sais, tá? O que são sais, gente? Sais, o nome sal, função orgânica, função inorgânica, desculpe, função química inorgânica, ele remete a toda e qualquer substância química que é formada a partir de reações de neutralização. Ou seja, aquelas reações químicas que vão ocorrer entre um ácido e uma base. Toda reação química que ocorre entre ácidos e bases sempre vai ter como produto um sal e a água, tá? Então a gente classifica essas substâncias como sais, como sendo substâncias formadas a partir da reação química entre ácidos e bases, tá? Também podemos classificar de um modo melhor ainda, sal como sendo uma substância que tem um íon positivo diferente de hidrogênio e um íon negativo diferente da hidroxila, tá? Mas essa classificação é um pouco mais difícil. Vamos ficar com essa aqui. Sal é qualquer substância que é formada a partir de reações de neutralização, tá? Então olhem aqui no exemplo. A gente tem aqui um ácido, que é o ácido clorídrico, reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio. Dessa reação forma-se um sal e moléculas de água. Percebam aqui que o íon positivo da base se junta com o íon negativo do ácido para formar o sal, enquanto o íon positivo do ácido junta com o íon negativo da base para formar a água, tá? Reações de neutralização, gente, ou seja, as reações químicas que são formadoras dos sais, elas podem ser classificadas em dois tipos: as reações de neutralização total e as reações de neutralização parcial. As reações de neutralização total são aquelas em que todos os hidrogênios ionizáveis do ácido vão se juntar com hidroxilas da base para formar moléculas de água. Ou seja, no meu sal não vai sobrar nenhum hidrogênio e nenhuma hidroxila. Meu sal ele vai ser um sal que a gente chama de sal neutro, porque ele não tem hidrogênios e não tem hidroxilas, tá? Então perceba aqui, ó, que o meu ácido clorídrico ele só tem um hidrogênio ionizável. A minha base tem uma hidroxila. Na reação química, esse hidrogênio se junta com essa hidroxila e forma água. Meu sal não tem nem hidrogênio e nem hidroxila. Portanto, ele é um sal neutro. Eu classifico essa reação química aqui como uma reação de neutralização total. Já na reação de neutralização parcial, ela é aquela em que não são consumidos todos os hidrogênios ionizáveis do ácido ou não são consumidas todas as hidroxilas da base. Assim, no meu sal sempre vai restar hidrogênio ou hidroxila. E aí o meu sal não vai ser um sal neutro, ele vai ser um sal ácido, caso ele tenha hidrogênio, ou um sal básico, caso ele tenha hidroxila. Olha nesse exemplo aqui, ó, do ácido fosfórico com o hidróxido de sódio. Nessa reação não ocorreu a neutralização completa dos hidrogênios do ácido. O meu sal ainda tem hidrogênio aqui. Portanto, essa é uma reação de neutralização parcial, porque meu sal formado ainda vai apresentar o íon positivo do ácido. Nesse outro exemplo aqui de baixo, não ocorreu neutralização total das hidroxilas da base. Então, meu sal formado ainda tem os íons negativos da base, ainda tem as hidroxilas. Portanto, ele também não é um sal neutro, ele é um sal básico. Assim, a gente classifica essas duas equações, essas duas reações de neutralização, como neutralizações parciais, tá? Como que a gente classifica os sais? Os sais eles vão receber aí uma classificação de acordo com a sua estrutura, tá? Eles podem ser chamados de sais neutros, sais ácidos ou hidrogenossais, sais básicos ou hidroxissais, sais duplos ou então sais hidratados, tá? O que é um sal neutro, gente? Um sal neutro é aquele que é formado a partir de reações de neutralização total. Não tem nem hidrogênio e nem hidroxila, como é o caso aqui do nosso cloreto de sódio. Não tem nem hidrogênio nem hidroxila na sua forma, então ele é um sal neutro. Sais ácidos são aqueles formados a partir de reações de neutralização parcial dos ácidos.
ou seja, eles vão apresentar na sua estrutura pelo menos um hidrogênio ionizável, como é o caso aqui desse sal que está apresentado nessa molécula. Perceba aqui ó, que ele tem o hidrogênio aqui porque ele foi formado a partir de uma reação onde não neutralizou todos os hidrogênios do ácido. Sal básico ou hidroxissal é aquele que é formado a partir de reações de neutralização parcial da base. Então ele vai apresentar hidroxila na sua estrutura, como é o caso desse carinha aqui. Sais duplos são aqueles formados a partir de reações de neutralização entre uma base e dois ácidos, ou entre dois ácidos e uma base. Portanto, o sal sempre vai apresentar ou dois cátions ou dois ânions. Como aqui, ó, por exemplo, o MgClNO3. Ele tem dois ânions, que é o Cl e o NO3, porque ele foi formado a partir da reação de duas bases, de uma base com dois ácidos. O NaKS tem dois íons positivos, porque ele foi formado a partir da reação entre duas bases e um ácido. E por último, sais hidratados são aqueles sais que sofrem um processo de cristalização e eles prendem moléculas de água na sua estrutura. Assim eles vão ser representados dessa maneira aqui, ó. O símbolo do sal, a fórmula molecular, a fórmula iônica do sal, e a quantidade de moléculas de água que são cristalizadas junto com eles. Toda vez que a gente tiver essa representação, a gente vai chamar esse sal de sal hidratado, tá? Porque ele tem moléculas de água na sua estrutura. Como que a gente escreve o nome de um sal, gente? Qual que é a regra para a nomenclatura dos sais? Essa regra é bem facinho, tá, gente? Você vai pegar essa tabelinha que está aqui do lado, ó, a tabelinha de cátions e tabelinha de ânions, e vai usar ela sempre, tá? E aí, como é que vai ficar o nome do sal? A gente vai pegar o nome do ânion, colocar o ligante D e posteriormente o nome do cátion, tá? Bem facinho. Olha aqui, ó, o NaCl. Se eu procurar na minha tabelinha aqui, ó, o Cl ele se chama cloreto. O ânion Cl o ânion Cl- se chama cloreto. E o cátion Na se chama sódio. Então eu vou colocar o nome assim, ó, cloreto de sódio. O K3PO4 aqui, ó, o ânion PO4, deixa eu achar ele aqui, cadê o ânion PO4? Cadê o ânion PO4? Não vou ficar procurando aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mas o ânion PO4, ele se chama fosfato, tá? Então o nome vai ficar fosfato de potássio. O ânion NO3. O ânion NO3 se chama nitrato, enquanto o Na se chama sódio. O nome do sal fica nitrato de sódio. O KClO3. O ânion ClO3 se chama clorato e o K se chama potássio. Então o nome do sal fica clorato de potássio, tá? Se for um hidrogenossal, a gente vai mudar a nomenclatura só acrescentando a palavra ácido no nome do sal. Esse ácido ele vai ser de acordo com a quantidade de hidrogênios que apresenta a minha molécula do sal. Se tiver um hidrogênio, eu vou colocar só ácido. Se for 2 hidrogênios, diácido. Se for 3, triácido, tá? Então aqui, ó, o nome do meu sal seria sulfato de potássio se ele não tivesse o hidrogênio. Como ele tem hidrogênio ionizável, vai ficar sulfato ácido de potássio. Aqui, ó, se não tivesse hidrogênio, deveria se chamar fosfato de sódio. Porém, como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, vai se chamar fosfato de ácido de sódio. Para os hidroxissais, usa-se o mesmo princípio. A diferença é que a gente vai colocar a palavra básico no meio ao invés de ácido. Aqui, ó, se não tivesse a hidroxila, seria cloreto de cálcio. Como tem hidroxila, o nome fica cloreto básico de cálcio. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, aplicação dos sais. Para que são usados os sais? Coloquei 4 exemplos de sais aqui e a sua aplicação no nosso dia a dia. Primeiro, o carbonato de cálcio, gente. O carbonato de cálcio ele é utilizado muito na agricultura. Aqui, ó, um trator fazendo aplicação de carbonato de cálcio no solo. Isso é utilizado para fazer correção da acidez de solos. Plantas precisam crescer em pHs ótimos. Quando o solo se torna muito ácido, isso prejudica o crescimento do vegetal. Por isso aplica-se carbonato de cálcio para neutralizar o ácido e, consequentemente, o solo adquirir um pH mais neutro ou mais básico que favoreça o crescimento do vegetal. O carbonato de cálcio
É o principal componente, por exemplo, do mármore, é o principal componente do calcário, que são rochas que são utilizadas aí, por exemplo, na produção do cal, do cimento, do vidro e de outros materiais que a gente usa em construção civil. E ainda o carbonato de cálcio também é aplicado na produção de cremes dentais, porque o cálcio favorece a formação dos dentes, ele fortalece os nossos dentes. Tá? O cloreto de sódio é o sal mais conhecido, tanto é que o nome dele é sal. O sal de cozinha, aquele sal que a gente usa como tempero no nosso dia a dia, ele é formado em sua maior proporção, em sua maior parte, pelo cloreto de sódio. Ele tem outros sais também, como o iodeto de potássio e outros, aí uma mistura de vários sais. Mas o principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio. O hipoclorito de sódio é o que a gente compra no mercado com o nome de água sanitária, ou popularmente que boa, tá? É um material muito utilizado na desinfecção de superfícies e ele também pode ser usado no tratamento da água e também para limpeza de frutas e verduras, para esterilização de frutas e verduras, tá? E o nitrato de sódio, que é o último sal que a gente vai falar hoje, ele é utilizado como propelente de foguetes, ou seja, como combustível para foguetes. Pode ser utilizado como fertilizante do solo, ele é vendido com o nome de salitre do Chile em lojas de materiais para agricultura, tá? É utilizado na fabricação de vidro também, da pólvora e do dinamite, tá? Para a fabricação de pólvora e dinamite, precisa-se do nitrato de potássio para produzir a substância que vai ser explosiva posteriormente. Não é o nitrato de sódio que é explosivo, mas é ele quem vai reagir para formar a substância que vai se tornar explosiva posteriormente. Beleza? Então é isso aí, gente. Essa é a nossa aula de sal. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente faz uma revisão para a nossa avaliação da semana que vem. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até mais.